lá. Deixa eu já colocar aqui o site da Portscale enquanto todo mundo entra, para ninguém esquecer. Vamos lá. Esperando todo mundo entrar. Ei. Deixa eu... Oi, Miki. Deixa eu colocar aqui um pin no site da Portscale. Yes! Já fiz um pin aqui no site da Portscale. Já fiz meu duty aqui do dia. Agora tô liberada, já posso ir para casa agora. Vamos esperar aqui a reentrar. Tô super empolgada com a live de hoje. Vou aqui, antes da Regina entrar, vou admitir que eu sou uma fã dela. Tô aqui recebendo elogio da minha blusa. Eu adoro essa blusa também. Sou muito fã da Regina, gente. Assim, hoje eu tô parecendo uma criança aqui, super empolgada, porque eu vou entrevistá-la. Eu não conheço ela pessoalmente. E tô muito empolgada, assim, que eu vou entrevistá-la hoje, assim, tô super empolgada. Hoje eu escolhi um vinho que a gente vende na Portscale para beber, o Amitié Nature. Tô tomando aqui umas bolinhas, bubbles, um espumante para me acompanhar nessa live. E, enfim, tô aqui com um espumante bem gostoso aqui para me acompanhar hoje. Vamos ver aqui se a Regina entra. Eu travei? Não, né? Não travei, não, né? Não, tá tudo bem com a minha internet, né? Tá. A Regina entrou. Ótimo. Então vamos lá. A Regina entrou, já pediu o request. Eba, vamos lá. Oi, Regina, tudo bom? tudo bem com você? Tudo ótimo. Vamos lá, vamos começar aqui nossa live de hoje. O pessoal está entrando ainda, até o pessoal entrar demora um pouquinho, mas antes de você entrar, eu estava aqui contando para todo mundo. Estava contando primeiro um segredo, e o segredo era que eu era super sua fã, mas que eu não te conheço pessoalmente, que a gente nunca se viu pessoalmente. Temos que remediar isso. Mas que eu ia ter a honra de te entrevistar, estou super feliz. Mas eu vou aqui adiantar falando, me apresentando, né? Vou apresentar quem eu sou. Meu nome eu sou a Karine Vilela, sou CEO da Portscale. Portscale é uma empresa que está há 35 anos no mercado, distribuindo e importando vinhos. E eu tenho aí a honra de estar à frente dessa empresa. E hoje a live a gente vai vamos falar sobre vários assuntos. A gente vai contar um pouco a trajetória da Regina, que é essa pessoa que eu já falei para vocês que eu sou super fã. Uma vez eu cheguei até num evento, falei para ela que eu era fã, não sei nem se ela lembra. A gente vai falar um pouquinho da OIV. Vamos falar dos números que a OIV acabou lançando na semana passada. Vamos falar um pouquinho do futuro. Então, para começar aqui a nossa live, a primeira coisa que eu queria falar é um pouquinho da Regina, né? Porque todo mundo sabe quem é a Regina como presidente da OIV hoje, mas ninguém sabe como você chegou lá, né? Quais foram os pulos que você deu para se tornar a presidente da OIV? Então, eu adoraria saber sua trajetória no mundo do vinho, como que você se tornou a presidente da OIV, né? Como que começou essa sua história com vinho, assim? Eu adoraria saber um pouco mais. Bom, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pelo convite, Karine. Quero agradecer a todos que estão aqui com a gente, né? Nesta conversa. Bom, eu nunca pensei em ser presidente da OIV. Foi uma coisa do destino, do acaso. Porque eu estudei aqui em Santa Catarina, em Florianópolis. Eu fiz farmácia e bioquímica no passado. Daí eu fiz meu estágio de graduação em uma vinícola em Caxias do Sul, que eu nem conhecia na época, fui para lá. E eu gostei tanto do aroma do vinho que eu nunca mais saí. Eu escolhi minha profissão por isso. E aí, depois disso, eu sempre tive muita vontade de estudar na Europa. Então, eu procurei uma bolsa da CAPES, eu consegui, eu fiz o mestrado e o doutorado em Bordeaux, eu morei na França 6 anos e meio. Depois eu voltei para o Brasil. Daí eu fui trabalhar em Caxias do Sul, porque aqui em Santa Catarina, na época, ainda não tinha muito desenvolvido, como é hoje, né? Esse setor desenvolvido aqui. E daí, de lá, eu fiquei trabalhando na Universidade de Caxias do Sul. Na verdade, antes disso, eu voltei para Santa Catarina e voltei a trabalhar na Espanha, numa empresa que fazia destilado para o vinho do Porto.
Aí, depois de lá, eu ouvi dizer que o Brasil ia criar um Instituto Brasileiro do Vinho e que ia querer ter um laboratório de controle. E eu disse, ó, esse laboratório é para mim, eu vou voltar para o Brasil. E eu voltei, e realmente eu voltei, eu comecei em Caxias em 98 e o Ibravin foi fundado nesta época, eu acho, em 99, e em 2000 eu fui chamada pela Secretaria de Agricultura do Estado para criar esse laboratório de referência enológica, que era o LAREM, que era um laboratório, então, dentro do estado do Rio Grande do Sul, mas com a parceria com o Ibravin. E fiquei trabalhando lá 17 anos, junto com a universidade, né? A universidade eu ainda continuo. Do Ibravin, bom, infelizmente vocês sabem que foi encerrado, e do laboratório eu também saí, mas eu ainda continuo professora da Universidade de Caxias do Sul. E nesse meio tempo, segundo as necessidades que a gente tinha para desenvolver isso no Brasil, o controle, a fiscalização, desenvolvimento de qualidade, tudo isso, eu comecei a acompanhar, a participar na OIV desde 2001, como expert, como representante do Brasil. E aí, aí fiquei representante do Brasil, expert lá, desculpa aqui só um minuto, durante esses anos todos. No início, principalmente, participando na subcomissão de mestres de análise. E depois, em 2012, eu fui eleita secretária científica dessa subcomissão de mestres de análise. Em 2015, 3 anos depois, eu fui reeleita, até 2018, quando eu fui eleita presidente da organização. Então, resumindo, é isso. Tenho aqui, ó, o Zé Pinheiro comentou que tem o maior orgulho de ter você como presidente da OIV, eu também. Ter aí uma mulher brasileira em frente aí à presidência da OIV. E as pessoas que chegaram aqui na live e não sabem ainda o que é a OIV, já vão entender a importância da OIV no mercado e o quão a Regina traz essa importância aí, não só para o Brasil, né? No mundo aí é o papel dela. Artigos científicos, né? Eu sei que você já escreveu aí mais de 50 artigos que foram publicados em revistas nacionais e internacionais sobre vários assuntos no mundo do vinho, né? E aí eu fico me perguntando que área específica, ou da viticultura, ou da vinificação, você se especializou mais, né? O que você mais estudou nesses artigos seus que você publicou, assim, artigo científico que você publicou ao longo da sua carreira? Na verdade, a minha especialização de doutorado foi Química Analítica do Vinho. Eu venho de uma formação de farmácia bioquímica, depois eu fiz esse mestrado e doutorado em Química Analítica do Vinho e de destilados, porque eu trabalhei inicialmente com conhaque e armagnac na França. Por quê? Porque eu trabalhava no Brasil... antes, eu esqueci de contar, antes de eu ir para a França estudar, eu trabalhei na Pedro Domecq do Brasil, que era uma empresa que fazia o brand Domecq aqui no Brasil. Então, eu primeiro trabalhei na indústria, para depois ir para a área da pesquisa. E então, eu me especializei nessa área na França. O meu orientador era uma maior autoridade nesta parte na verdade, é composição do vinho, né? Composição, aromas do vinho, aromas positivos e defeitos do vinho. Foi essa a área que eu me especializei. Então, em composição aromática do vinho mesmo, a minha parte bem específica. Vinificação eu fiz durante vários anos, acompanhei essas de laboratório pequenas, tá? Porque era o banco de dados isotópicos que a gente criou, né, para o Brasil, que mede lá a quantidade de água exógena do vinho e a quantidade de açúcar, se é da uva ou não. Então, nós fizemos todo esse trabalho no Brasil, desenvolvendo métodos, e para isso nós fazíamos vinificações de laboratório. Vinificações grandes, eu só na época de estágio que eu trabalhei, mas estou pensando em fazer, viu? Porque ainda tenho muita vontade. Agora que eu estou diversificando, mudando de rumos, não sei não se no próximo ano eu não vou fazer. Que incrível, que legal, Regina. E deixa eu te perguntar, então, eu queria... Bom, eu não sei se todo mundo que está aqui na live entende o que é a OIV, né? Então, eu queria que você explicasse o que é a OIV, né? O que é essa instituição no mundo? O que ela faz? Qual é o papel dela no mundo? Na verdade, a OIV, as pessoas às vezes não sabem mesmo. É uma organização de caráter técnico e científico, na verdade. É uma organização intergovernamental, ou seja, ela é uma organização oficial
com países membros, e o Brasil é o representante oficial, através do Ministério da Agricultura. Esta organização começou lá em 1924, então vai fazer 100 anos logo, e inicialmente com 8 países da Europa, que estavam muito preocupados em manter a qualidade do vinho, já naquela época, porque o mundo vinha de uma crise pós-filoxera, havia problemas de diminuir a qualidade dos vinhos, e era um produto que eles precisavam proteger, era importante para esses países. Então fundaram esta organização que, em princípio, era chamado de Oficina Internacional da Vinha e do Vinho. Então, em 2001, esta oficina passou a se chamar Organização Internacional da Vinha e do Vinho, que é a OIV de hoje, no caso. E esta organização, ela tem 47 países membros. Ela se ocupa de toda a parte técnica e científica no que diz respeito a todos os domínios da uva e do vinho. Desde a uva, então, os vinhedos, até o vinho e os subprodutos também da vinha e do vinho, né? Então, ela é composta hoje de 47 países membros. Só queria dizer para vocês que nestes quase 100 anos de OIV, a OIV só teve 20 presidentes. Eu sou a 20ª pessoa, então, no mundo a ser presidente da OIV. Que incrível, que orgulho! É uma pena que as pessoas, no início, eu fiquei meio retraída, assim, porque a verdade mesmo, o setor brasileiro não valoriza isso. É uma pena, mas é uma outra história. Essa não vale a pena contar aqui, né? Aqui, para mim, é motivo de muita satisfação e orgulho. Como eu falei, eu nunca pensei em me candidatar e aconteceu e fui eleita, não é? E, então, esta organização hoje tem 47 países membros. Ela funciona, é dividida, então, em 4 comissões. Ela tem uma presidência, um diretor-geral, um comitê técnico e científico, um comitê executivo e a Assembleia Geral. A função da presidente é coordenar e dirigir, então, o comitê técnico e científico, dirigir o comitê executivo e dirigir a Assembleia Geral. E o diretor executivo, ele faz a parte executiva. Ele mora em Paris, infelizmente ou não, mas é assim. Normalmente... Paulo Roca, que é da Espanha. Normalmente, a presidência vem da área científica, como eu, e a parte... O diretor-geral um pouco mais executivo, porque é o que realmente faz a parte executiva. Nós operacional, né? Ele que faz o operacional do dia a dia. Isso. Nós temos uma excelente colaboração. Hoje, ainda um pouco antes, eu falava com ele. Agora, com esse isolamento social, eu teria muitas viagens, era para eu estar lá, inclusive. Mas, como não vai ser possível, então nós temos tratado via online e nós temos uma grande interação. Eu acompanho as reuniões, porque todos estão trabalhando de casa nesse momento na OIV, não é? Bom, então, mais um pouquinho da OIV. A OIV é dividida em 4 grandes comissões, que é viticultura, enologia, economia e direito e segurança e saúde. E essas 4 comissões, elas são divididas em grupos específicos de trabalho, tá? E tem um grupo transversal, que é o grupo Enviro, que eu sempre me troco o nome, tá? Então eu vou ter que ver ele aqui, porque eu sempre troco o nome desse grupo. Pode ver, não tem problema. Que é o do aquecimento global, justamente. E eu sempre tenho... Que é o trend topic do momento, né? Para falar esse nome. Desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas. Esse é o nome oficial do grupo, que é transversal a todas, tá? A todas as comissões. Mas tem o grupo de viticultura, então é dividido no grupo de proteção da vinha, o outro de práticas culturais, o de enologia é dividido em tecnologia do vinho, em microbiologia do vinho, em especificação de produtos enológicos. E o de economia e direito também tem grupos, o de segurança e saúde é segurança alimentar e vinho e saúde. E que eu queria dizer que não era mentira. Todos esses grupos, então, trabalham em colaboração, não é? Tem presidente, vice-presidente, cada grupo, e as comissões também. E, além disso, tem 2 grandes subcomissões. Uma que trata dos métodos de análise e a outra, que essa foi o fundamento da OIV, a maior subcomissão, o maior grupo de trabalho,
que nós temos lá, sempre é o maior programa, trata de todos os métodos de análise e de limites, né? Nós temos também a subcomissão de uva de mesa, uva passa e produtos não fermentados. Legal. As funções, a missão da OIV é de, então, estabelecer ou seguir normas que já existem, ou estabelecer novas normas internacionais para facilitar a produção e a comercialização de vinho. E também a padronização de produtos enológicos, métodos de análise, definição de limites, regras de rotulagem, também estimular a pesquisa no desenvolvimento, né, dessa área enológica e também reconhecer o vinho como patrimônio cultural. Legal. Entre outras. Regina, como que você foi a primeira mulher da América do Sul ou a primeira pessoa da América do Sul a ser presidente na OIV? Não fui. Teve já um senhor da Argentina no passado e depois teve a Cláudia Kini, que foi uma argentina. Eu sou a terceira mulher na linha sucessória aí. Tivemos a Mônica foi Mônica presidente, Christman, que foi antes de mim, e foi a Cláudia Kini, Mônica Christman e eu. A presidência da OIV, ela tem um mandato de 3 anos. E depois eu passo automaticamente a vice por mais 3 anos. Então, nesse momento, a Mônica Christman é a minha vice, no caso. Ué, mas a Mônica era presidente antes, você virou e a Mônica vai voltar a ser presidente? Não. Não. A Mônica era presidente, passou a vice. A OIV é um pouco o inverso. Não começa a vice para ser presidente. Começa como presidente, passa a vice. É um mandato único. 3 anos de presidente, 3 anos de vice. Então, primeiro foi a Cláudia, 3 anos de presidente, daí ela foi 3 anos vice da Mônica. A Mônica era a presidente. Agora a Mônica faz 3 anos de vice e eu 3 anos de presidente. Então ela é a minha vice. Entendi. A Mônica, que é um amor de pessoa, uma pessoa extremamente competente, professora em Guggenheim. A gente já tem um contato de longa data, não é de agora, né, dentro da OIV. A OIV, o mundo do vinho é como uma família, finalmente, não é? Então, todos se conhecem. Eu tive a honra de ter aula com a Mônica numa aula dentro do Master of Wine, na Áustria. Ela me deu uma aula, acho que de Faults, se eu não me engano. Foi incrível. E ela é uma pessoa, assim, super polêmica, trazia assuntos polêmicos sobre natural wines. Uma pessoa muito legal e com muita visão do que está acontecendo no mundo. E adorei, assim. Fiquei, assim, muito, muito animada com a visão que ela tinha dos números do mundo, né, contemporâneo. Então, você fez esse módulo lá na Áustria? Porque eu conheço ele, o diretor também, eles são amigos e tenho algum contato com eles, assim. Foi incrível, foi muito legal, assim. Eles Acredito, são todos muito ela é uma pessoa excelente, na Van Academy, na Áustria, lá em Isso. Foi incrível. Eles têm até hoje, né? Eles têm na verdade, eles têm o diploma lá, eu fiz o introdutório do Master e o primeiro ano do Master lá, do Master of Wine. Foi bem legal a aula. Foi muito bom. Bom, mas assim, o Rico me perguntou o que eu estava bebendo. Eu vou falar de novo, eu falei no começo da live, eu estou bebendo uma Métier, que é um vinho que a gente tem no nosso site. E eu escolhi a Métier porque é um vinho brasileiro, aqui em homenagem à Regina também, que é do Sul, e aí aqui dá uma homenageada, que é o trabalho dela, levando o Brasil para o mundo. Então eu escolhi aqui o espumante brasileiro, a Métier Nature, que tem na nossa loja também na Portscale. E, Regina, queria saber também, você já me explicou como que funciona a operação de mudança da diretoria da OIV. Eu queria saber como que funciona a OIV influenciando os países, porque eu vejo o seguinte, a regra no Brasil, né, por exemplo, de residual de açúcar em espumante, por exemplo, eu tenho um espumante aqui, não é igual da União Europeia. E alguns parâmetros nossos não são iguais da União Europeia. E é uma discussão absurda, né? Como que a OIV ela influencia nisso? E por que o Brasil não se alinha com a União Europeia? Qual que é o problema nisso? Olha, não é que é um problema. É um problema interno nosso. Porque hoje, tudo que é definido na OIV, regras, principalmente de rotulagem, práticas enológicas, muito importante, métodos de análise, tudo que a OIV determina é internalizado diretamente na União Europeia.
principalmente a parte de métodos de análise e de limites. Então, hoje o Mercosul também internaliza a OIV, mas agora eu não sei como é que vai ser, com a Argentina dizendo que vai ser retirado do Mercosul. Mas o Brasil não tem... O Brasil, embora seja membro da OIV, desde 1996, ele não tem uma internalização direta. Isso é um grande problema, já era antes. Agora, sendo uma brasileira presidente, nós estamos trabalhando nisso. Eu devo começar, se tudo der certo, via Secretaria de Agricultura Familiar, para o Ministério da Agricultura, a fazer um trabalho para um projeto que está incluído isso. Porque isso implica não só no rótulo, mas um problema para comercialização, para importação e também para o produtor brasileiro. Porque o produtor brasileiro, como ele não tem internalizado a OIV, tem muitas práticas enológicas, produtos que são aditivos, coadjuvantes enológicos, que o produtor brasileiro não pode usar. Ele não pode usar, mas os vinhos que são importados para o Brasil, que a gente sabe que é a grande maioria, 90%, eles podem. Então, nós consumimos um vinho dos nossos países vizinhos aqui, principalmente, na Europa, de tudo, com produtos enológicos que a OIV admite, eles utilizam para a melhoria da qualidade do produto e nós não podemos. Então, isso é uma grande demanda do setor, principalmente dos viticultores também, que pedem isso, que tem uma regra única, os produtores de vinho, que tem uma regra única que seja, então, justa e leal para todos, né? Para que seja um mercado justo para todos. E isso vai facilitar muito. Então, nós devemos trabalhar nisso. Eu sei que o Ministério da Agricultura já tem feito trabalho sobre isso, mas ainda não é diretamente internalizada no Brasil. E é algo assim que é impensável, uma questão política e de vontade mesmo de fazer isso. De vontade política, né? Isso, é uma vontade política, porque eu não vou dizer que é os técnicos do Ministério da Agricultura, porque não é. Eles também sofrem com isso. Tanto que saiu toda aquela cartilha ali no fim do ano, toda aquela polêmica que deu. Eles também sofrem com isso. Nós precisamos urgentemente fazer uma harmonização de métodos de análise para que sejam os mesmos, que deu toda aquela polêmica que você deve ter acompanhado, quem importa vinho sabe. Então, os métodos não eram nem os mesmos. Tem coisas que no Brasil já estão obsoletas, que a OIV tem metodologias mais novas. Tem limites que são diferentes, principalmente um exemplo é extrato seco, que é e outras coisas. E temos também toda essa polêmica da água exógena, não é? Agora que isso é um tema novo na OIV, precisamos resolver lá. Eu também, então, devo trabalhar tanto na internalização de métodos, como nas práticas enológicas. Na nossa legislação de vinhos naturais, está incluído nisso, eu falava ontem no meu Instagram, está incluído nisso também, que era algo que eu adoro, que eu também nunca tinha pensado. Que agora a França agora já fez uma legislação, né? E os países estão se obrigando a OIV a olhar para isso, porque é um mercado crescente, é um dos mercados que tem demanda, que para o futuro é um mercado exponencialmente. Tem um alto valor agregado nessas amostras, nesses vinhos, não é? Tem um alto valor agregado, a gente sabe muito bem. Então, existe um público para tudo. O mundo é muito grande, temos muitos milhões de habitantes. Os vinhos têm toda essa parte de características e tipicidade. Então, existe um mercado para todo mundo, na verdade. E, Regina, você acha que a gente não consegue alinhar os parâmetros da OIV dentro do Brasil? Muito porque talvez a indústria brasileira não é unida o suficiente para empurrar politicamente que isso aconteça? Ou tem algum motivo maior para que isso não aconteça? Não é o caso. A indústria brasileira é pequena para ter um poder político, porque prejudica muito eles. Eles são os maiores interessados. Por incrível que pareça, eles são maiores. Se eu fosse produtora de vinho no Brasil hoje, é inadmissível eu não poder usar um produto, um clarificante, uma coisa melhor no meu vinho, enquanto que outros podem. É uma questão de tecnologia isso. Então, eu acho que a indústria brasileira é a mais interessada. Só que eu não sei se eu acho que é força política mesmo. É um setor muito pequeno no Brasil. Tá. Entendi, legal. Bom, Regina, eu queria saber um pouquinho, a gente teve a sorte aí de semana passada
vocês Posso beber anunciarem um os pouquinho, né? números. Vamos beber um pouquinho também para matar a sede. Anunciarem os números de 2019, né? A OIV mostrou tudo o que aconteceu em 2019. E eu queria saber, na sua percepção, o que teve aí de grande em questão de produção de uvas em 2019, né? O que mudou no cenário global em 2019? Eu até coloquei aqui os números na minha frente, porque números para eu guardar, agora eu estou naquela situação, eu só guardo no Anotadinho. No drive externo, né? Ótimo. Bom, observando esses dados todos que saíram, em relação a 2018, na verdade não houve uma grande mudança em relação a 2018. Vai haver agora, mas se você observar, houve uma pequena variação. A produção, o volume de vinhedos mundial continuou praticamente o mesmo. Não mudou. 7,4 milhões de hectares aí é igual o que estava descrito para 2018. A produção é que diminuiu um pouco, mas foram principalmente os países maiores produtores na Europa que tiveram os problemas de clima, os problemas de geada na primavera, de granizo, de seca e de falta de água, né, e de seca. Então, teve uma diminuição em produção. Mas, se a gente observar, no final das contas, observando o total do mundo, não houve uma diminuição. Houve uma pequena variação de produção, mas o consumo ele continuou igual. Até falado aqui de um aumento de 0,1%. Também é muito pouco, né, para observar. Mas não houve uma pequena diminuição da produção que eu vejo. E nessa questão do consumo, a tendência de 2018 mostrava muito que os grandes países que tinham já a cultura do mundo do vinho, né, como França, Itália, Portugal, eles baixavam o consumo per capita anualmente. Essa diminuição do consumo per capita nesses países como França, Itália, Portugal, continua se mantendo? Aconteceu uma pequena diminuição em alguns países, mas outros aumentaram. Então, equilibrou. Na verdade, os países mais tradicionais teve uma pequena diminuição, mas tem países emergentes que equilibraram isso. Se você observar no total, no montante mundial, não houve uma diminuição no consumo, ao contrário. Mas, na sua opinião, esses países tradicionais, eles estão diminuindo o consumo por algum motivo específico? Olha, existe uma política genérica de diminuição de consumo de álcool no mundo. Mas, na verdade, eu acho que não tem diminuído muito nos últimos anos. Eles têm um equilíbrio. Tem uma política geral, né, de uma vida mais saudável, assim como todos os outros produtos. Mas se a gente observar que ao longo não teve uma diminuição muito grande. Eles se mantêm mais ou menos nos mesmos rankings, com consumo per capita um pouco menor de alguns e de outros um pouco maior, né? Claro que existe uma tendência mundial de diminuição do consumo de álcool, mas se a gente observar, aqui é uma parte que não está nesses dados da OIV, o volume de destilados não tem diminuído, e eles que são uma maior concentração de álcool. Ao contrário, foi permitida expansão de vinhedos, não é? Alguns vinhedos foi permitida expansão em vinhos para 1% e lá para conhaque até 2%. Então, eles aumentaram, não tem diminuído, na verdade, não é? A produção e o consumo. Entendi, legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Agora, daqui para frente, não sabemos. Vamos ver como vai ser, né, agora. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que agora os espumantes é o grande boom, né, mundial. Assim, todo mundo fala que espumante é a bola da vez, que não para de vender em todos os lugares do mundo e tudo. Você tem algum motivo? A OIV estudou por que o espumante virou tendência global? Por que não para de crescer o consumo de espumante globalmente? Sim, a OIV, na verdade, não tem um estudo comportamental, porque é um estudo que seria... Como é que funcionam os dados da OIV? Os países membros é que enviam esses dados para a OIV. Então, e normalmente, por isso que às vezes tem alguma diferença aqui de produção, porque normalmente eles fazem esses dados
essa coleta não diretamente, mas sim baseada em volume de produção, volume de importação, exportação e consumo, que gera o consumo, não é? Então, a OIV, ela considera que é por causa dessa... o espumante, na verdade, ele saiu desse contexto sazonal, essa assazonalidade, se diz, desassonalização, na verdade, é a palavra. Eu escrevi para não me enganar. E ainda me eu não conheço, mas eu estou aprendendo com você hoje. Se tomava espumantes em datas específicas. E hoje já não se toma mais espumantes em data específica. E também é o surgimento de novos produtos no mercado com preços menores que o champanhe. Então, o que aconteceu? O champanhe ele tem uma produção limitada, né? Controlada. E daí é aquilo e depois sobe o preço. E surgiram novos produtos no mercado com a possibilidade de fazer um maior volume de produção sem aumentar o preço. Então, hoje existem esses novos produtos e aí as pessoas passaram a consumir mais em todas as ocasiões. Nós mesmos, se a gente observar, uma vez a gente tomava espumante, champanhe, não é sempre que é possível, né? Em certas ocasiões. Hoje não, hoje existe, verdade. É mesmo divulgado que a gente pode fazer refeições inteiramente com espumante, não é? E também, a partir de 2016, 2018, teve um grande desenvolvimento porque quem puxou muito foram os espumantes Prosecco, não é? Que puxaram muito esse mercado mundial. Então, esse desenvolvimento... graças a isso, pode ter um grande aumento. Muitos outros países, além dos tradicionais, hoje são emergentes. O Reino Unido, a Austrália, Portugal e Brasil, principalmente, que tem aumentado. Então, o estudo que a OIV fez foi de 2002 a 2018. E o Brasil tem aumentado uma produção anual de 7% ao ano e um consumo de 8%. Ao ano. Então, é um grande... Legal. A gente já sabia, né, que o Brasil tem espumantes de qualidade. Eu tenho ido a muitos concursos internacionais representando a OIV. Eu sempre digo que em cada um desses concursos que o Brasil apresenta espumantes, ganha medalhas Legal. De ouro, ganha medalhas de prata. Então, é muito considerado. Então, é um ponto muito importante para nós. Mas tudo isso surgiu, eu acho, com novos produtos, com a possibilidade de nós termos novos produtos com valor mais acessível ao consumidor. Que legal. O Guilherme está falando aqui que ele toma espumante sempre, eu concordo com ele. Ele é um conhecedor de champanhe. E o Zé Pinheiro está perguntando quais são os seus 3 espumantes preferidos. Se você tem alguma denominação preferida aí. Eu gosto de champanhe, obviamente. Alguns daqueles mais... Até gosto daqueles pequenos produtores. Uhum. Mas aqui no Brasil seria injusto dizer, eu acho, porque agora eu vou ser política, né? Seria injusto dizer, porque eu acho que tem assim muitos espumantes que são ótimos, tem a Cavigás, tem a Valduga, tem a Miolo, tem a Perini, seria injusto, eu acho, dizer, porque tudo depende da gama de espumantes também, tem a Salton. Depende da gama de espumantes, né? Eu gosto de vários, eu não tenho... Aliás, para mim, vinho é assim, a ocasião faz o ladrão. Depende do que eu vou... As pessoas me perguntam, você prefere branco ou tinto? Eu gosto dos dois, gosto de rosado, de rosé, gosto de branco, gosto de tinto, gosto de espumante. Então, não tem para eu dizer meu, assim, preferido. Eu gosto de todos que tenham qualidade. E aproveitando que a gente está falando de espumante, não querendo já levar na resposta, mas vai que a resposta é essa, eu queria saber sua opinião, se você tem algum cheiro ou alguma fofoca, algum insider information para falar para a gente de qual que seria a próxima denominação de origem que vai acontecer aí no Brasil. Você sabe se tem alguma coisa aí que... Olha, tem estudos, mas eu não tenho acompanhado muito isso eu não tenho acompanhado muito isso no momento do Brasil. Me desculpe, mas eu realmente imagina, só para saber se tinha alguma fofoca aí para contar, não? No momento não tem. Então tá bom. Quem sabe lá na frente você avisa pra gente antes, pra gente contar. Sim. Muita gente fala que pode ser Pinto Bandeira, mas eu sei que
Pinto Bandeira politicamente ainda está muito complicado fazerem a denominação de origem, né? Então eu não sei Mas quando você que fala vai para sair. vinhos? Você fala para vinhos? Para espumantes. Ah, para espumantes. Para espumantes, método tradicional, tudo que já tem ali o regional deles, né? Mas Sim. não lançaram a DO. A Embrapa tem feito um grande trabalho com Pinto Bandeira. O Jorge Toneto lá, nosso querido Jorge Toneto, colega, ele tem feito um grande trabalho sobre isso. A minha colega da UX, que é a professora Ivanira também. Mas eu vejo, até não faz muito que eu vi o andamento disso, mas agora não tenho acompanhado. Eu adoraria, eu acho que Pinto Bandeira teria muito potencial. Eu gosto, né, da ideia de Pinto Bandeira ser uma denominação de origem. Ah, eu também. Eu acho que teria muito potencial, né? Sim, tem, eles têm todas as condições, mas eles estão fazendo, tá, Caminho? Não tem, acredito que venha sair logo. Eles estão fazendo, eu vi, não faz muito algo sobre isso. Eles continuam trabalhando. A Andréia, ela é estudante de enologia e ela está perguntando aqui que conselho você daria para os futuros enólogos formados aqui no Brasil? Isso é difícil. Não, olha, se eu posso dizer, eu quando era jovem, assim, recém-formada, eu tinha muita vontade de conhecer, de estudar na Europa. Eu acho que se eu posso dizer alguma coisa para um jovem hoje, claro, os jovens são infinitamente melhores agora do que quando era na minha época. Mas, assim, eu acho que procurar conhecer a diversificação. Não ficar só... Se tiver a oportunidade de estudar fora, de ver, abrir a cabeça em outros países um pouco, eu acho que isso muda totalmente o profissional quando ele volta para a origem. Se tiver a oportunidade de fazer um estágio, um curso, eu digo isso para todos os meus alunos que falam sobre isso. Não tenho filhos, eu falo para minhas sobrinhas, meus sobrinhos, e realmente eles alguns saíram estudar fora. Eu acho que isso abre muito a cabeça da gente. Legal, Regina. Eu queria te perguntar, agora que a gente já falou um pouco quem é a OIV, o que a OIV fez, etc e tal, eu queria saber um pouco da tua visão do agora, né? É inevitável a gente falar do que está acontecendo, e até o diretor executivo da OIV fez um pronunciamento semana passada bastante, não sei se realista, pessimista, mas real, né? E contando um pouco que talvez aí tudo indica que 50% das vendas na Europa vão se perder, né, pelo trade, né? E eu queria saber, na tua opinião, se você acredita que os produtores de vinho, se eles vão ter que tomar alguma medida drástica em relação à produção. Se você acha que eles vão vender uva de alguma outra forma, se eles não vão engarrafar o vinho pelo custo que o vinho... Porque engarrafar é muito caro, né? Então, talvez... Você acha que as pessoas vão vender a uva a granel? Você acha que eles vão tomar outras decisões em relação à não demanda do vinho? Olha, hoje, em termos de OIV, os dados que a gente tem, nós temos feito reuniões sobre isso, até na quarta de manhã. Tem outro que cai de madrugada para mim, com um grupo que estuda a parte de economia e mercado. Os dados que a gente tem ainda é muito recente, mas o que eu tenho acompanhado, muitos lá, no caso da Europa, os viticultores eles têm se manifestado e pedido ao governo para que faça uma destilação de crise. Ou seja, aquela que já aconteceu em 2006 e antes até, para que esse produto seja destilado. Só que é um álcool que vai custar muito caro para ser colocado como álcool de farmácia e álcool de gasolina. Então, mas eles pedem isso. Por quê? Porque você não engarrafar o vinho, você vai ter um problema de estoque. É caro para não engarrafar um vinho, pode perder o vinho. Claro que um vinho de qualidade sempre dá para manter um pouco, mas o maior volume de vinhos que é comercializado no mundo, vinhos até $5, não tem como você não engarrafar o vinho, vai criar um estoque muito grande. Tem surgido a possibilidade de fazer uma colheita verde, que eles chamam, que é tirar as uvas antes, mas para isso é muito difícil para o governo controlar, porque daí tem subvenção também.
Aqui, para nós, aqui, por exemplo, mas isso vai ser uma política de cada país. Agora, a União Europeia trabalha em conjunto, eles têm uma proteção. Agora, Regina, só um detalhe, a colheita verde eles fariam o quê colhendo antes? Só para entender, eu me perdi. Corta as uvas, tira as uvas antes, faz uma eliminação dessas uvas. Ah, tá, tira, mas aí também só se livra das uvas. Não vinifica. Tá, não vinifica. Perdida. Perde Tá. as uvas. Mas é uma maneira muito difícil de controle. Então, sempre surgem fraudes no meio disso. Então, para eles seria mais fácil vinificar e destilar e vender esse álcool. Tá. Claro, vender esse... Você acha que as pessoas, por acaso, você acha que em algum momento o governo, a União Europeia acaba controlando bem, né, o mercado? Você acha que vai existir alguma forma de todo mundo engarrafar e ir para a guerra de preço? Ou você acha que isso é muito difícil, o pessoal baixar muito o preço? Só se não tiver apoio nenhum do governo, dos governos. Por quê? Eles não querem isso. Eles não querem, porque seria baixar o preço do vinho, seria tudo que o vinho conquistou, essa bebida que é uma das mais controladas que existe, tem um valor agregado alto. Eu acho que seria um suicídio de mercado. Quer dizer, eles pensam que não é uma boa ideia, que é melhor tomar uma outra atitude. Eu soube hoje que a Argentina, por exemplo, já está verificando de não vinificar, de vender o mosto a granel. Porque eles vendem mosto para o Canadá, para outros países que vinificam. Então, mas aí vende para quem, Regina? Se o mundo inteiro está... Mas se está todo mundo com o mesmo problema, com ele vai... Mas pode dar outras destinações. Destinações. Então, eles estão pensando em vender mosto e não vinificar, suco, por exemplo. Tudo. Talvez para suco, para outras coisas. Para outras destinações. A uva também, claro, a uva é uma importante fonte alimentar também, né? E você acha que você tem o OIV tem algum cheiro, alguma ideia de qual que é o percentual que a gente vai perder aí de produção de vinhos? Ainda não. Ainda não. Porque a safra aconteceu este ano na Hemisfério Sul. A safra do Hemisfério Norte ainda não aconteceu. Eles vão ter mais problemas com isso lá de imediato, para essa colheita de uvas, para tudo isso, com as fronteiras fechadas, falta de mão de obra, cuidados que vão ter que ter. Mas mais isso, ainda não se tem ideia, com os dados que a gente tem hoje, ainda não se tem ideia. É isso que a OIV está trabalhando agora com especialistas, recolhendo dados de todos os países membros para poder entrar Ainda nós não temos, na verdade. Logo que sair, vai ser divulgado. Mas ainda é difícil dizer. O que se sabe é que deve mudar os canais de venda. Isso sim. Com certeza. Então, isso que eu ia te perguntar, né? Como a gente já percebeu aí, né? Todo mundo deve estar acompanhando nessa corrida aí do Covid, produtores que nunca venderam para consumidor final, importadores, distribuidores, todo mundo foi atrás do direct to consumer, né? Foi vender direto para o consumidor final, e-commerce. Tá todo mundo dando seus pulos de alguma forma, né? Tá todo mundo achando uma forma aí de vender para o consumidor do jeito que dá. No mundo inteiro. Você acredita que essa tendência aí no momento Covid é uma situação que você acha que vai ficar ou é só uma medida paliativa do problema agora? Olha, no início vai ser obrigado, mas eu acho que vai ter uma modificação, eu acho que continua. Uma grande parte. Claro que deve se equilibrar novamente, não é? Porque não é um volume muito grande de vinho no mundo, afinal de contas, para ser vendido só assim. Mas acredito que vai ter uma grande modificação e que eu acho que isso deve ficar. Pelo menos é a tendência geral de todos os tipos de produtos, não é só no vinho, não é? Cada vez mais roupas, calçados, alimentos, tudo isso. Eu acho que isso, se nós olharmos países como os Estados Unidos, já faziam muito mais isso do que nós. E acho que a tendência vai ser de ficar. Eu não sei quanta porcentagem vai ser, ainda não tenho ideia nem dados para poder dizer isso, mas acredito que vai ter uma grande modificação a partir de agora. Com certeza. E, Regina, eu queria saber sua opinião, né? Eu não sei quem leu
que a África do Sul tomou uma medida bem drástica em relação ao Covid, né? Eles baniram totalmente o consumo de álcool no país. Isso incluiu, obviamente, o vinho. Eles têm lá um histórico com álcool muito complicado na África do Sul e eles baniram o vinho e as exportações de vinho também, né? Não foi só o consumo interno, né? Eu queria saber a tua opinião e como que isso como que as pessoas na OIV ou as pessoas na União Europeia reagiram a essa decisão da África do Sul? Olha, cada país, a África do Sul é um importante país membro da OIV, mas os países são membros da OIV. Cada país tem a sua soberania. Eu acho que isso é uma grande bobagem para nós, mas cada um tem a sua soberania, porque, assim, nem tanto como saiu aquela história de que vinho era benéfico à saúde, que eu acho que isso é uma coisa criminosa e totalmente fora de contexto, assim como essas ideias que aproveitam o Covid, aí, o coronavírus, para colocar esses pensamentos, essas doutrinas ideológicas. Eu acho que isso é muito ruim para o vinho e para qualquer outra coisa. Já existe, a nível da Organização Mundial da Saúde, uma tendência já trabalhos para diminuir o consumo, para banir o consumo de álcool no mundo. E o pior é que o vinho entra nisso. Então, eu acho que isso, a OIV tem que falar sobre isso, embora os países, a Organização Mundial da Saúde é muito maior, tem, né, muito mais países membros, a OIV é só referente a vinho, mas acho que isso seria um grande absurdo, porque nós temos milhares de trabalhos que comprovam que, se bebido com moderação, o vinho é benéfico à saúde. Então, eu acho que a África do Sul aproveitou de um momento para questões ideológicas, eu penso. E que não acho que é fora de contexto, não teria essa necessidade. Mesmo porque o vinho é um produto importante para eles. Com certeza. A cultura deles hoje em dia, eles são, né, é um produto muito importante na produção deles. Na realidade, né, o que me preocupa muito nessa questão do álcool, né, é porque como o vinho entra na bacia do álcool o que a África do Sul alega, né, porque como teve muita violência doméstica, muito problema com o alcoolismo, tudo, tinha muitos leitos hospitalares que ficavam reféns do problema do alcoolismo, né? Porque tinha violência doméstica, gente com problema de alcoolismo, gente com doenças relacionadas ao álcool. E na teoria deles, né, que teve números que eles dizem que explicam, que depois que baniram o álcool, 2/3 desses leitos ficaram vagos. Mas aí eu também me pergunto que álcool seria esse, né? Qual álcool? Sim. Porque eles também são consumidores de brand, né? Consomem muito brand, consomem álcools com um teor alcoólico muito alto. E eu acho que talvez o vinho não seja essa cesta de um consumo de álcool com 40% de álcool. Então, eu não sei também qual que é aí o álcool que eles falam, né? Como dividir o álcool dentro da cesta, né? Então, e também cada país tem o seu problema particular, não é? Nós temos o nosso, eles têm o deles. Agora, o contrário, recentemente, foi em novembro, final de novembro, início de dezembro, eu estive na Rússia fazendo uma visita como presidente da OIV, e o vice-ministro da Rússia, da Agricultura, me disse que lá é o contrário, que eles estão estimulando a plantação, tanto que cresceram em plantação e em consumo, porque eles querem fazer uma troca para as pessoas beberem mais vinho e não vodka, para justamente diminuir o alcoolismo. E ele me disse isso como uma política oficial do governo. Foi o ministro que me disse, não foi? É uma política oficial do governo, que eles têm essa intenção de diminuir o alcoolismo na Rússia aumentando o consumo do vinho. Exatamente isso. Eu acho que é um pouco essa a ideia também, né? O vinho acaba sendo um álcool talvez aí mais saudável no consumo, se beber, né, de novo, com moderação, como você falou. Não é que vai fazer bem à saúde, como tem loucos aí falando, que vai eliminar o coronavírus pela garganta, porque tem taninos. Meu Deus, isso é uma irresponsabilidade tão grande, tão grande. Quando eu vi isso, me perguntaram, eu disse, mas que absurdo. É uma irresponsabilidade muito grande divulgar esse tipo de notícia.
Perdão. E a OIV pode lançar uma nota em relação a essas matérias irresponsáveis? Não. Sempre pode, mas tem muito disso também que é fake news, então fica difícil de saber. Eu queria fazer uma brincadeira aqui, dizer o que eu estou bebendo, porque nós falamos em África do Sul, então eu tenho 2 vinhos aqui. Eu tenho 2 Pinot Noir. Um é um aqui nosso de Santa Catarina, que é o Basaltino da Vinícola Pericó. Adorei. Ótimo. Muito Legal. bom. E o outro, já que os sul-africanos não bebem, eu bebo um vinho Pinot Noir maravilhoso da África do Sul, que é do Murat, de Stellenbosch, de 2015, que eu comprei quando fui lá, trouxe eu mesma. E é uma delícia, uma maravilha de Pinot Noir. Muito bom, Regina, eles muito não bom. Bebem, eu bebo por eles, porque eles têm vinhos maravilhosos. Exatamente, tem mesmo. Olha só, Regina, nossa live está quase acabando aqui, está dando o nosso tempo. Tá todo mundo aqui super parabenizando aqui a sua honestidade, a sua clareza, todo o seu conhecimento. Eu não tenho palavras de novo para agradecer o seu tempo. Eu sei que você é uma pessoa super ocupada aí, deve estar tendo reunião de madrugada, reunião todos os horários. Mas assim, eu estou muito feliz de poder explicar um pouco para os brasileiros, primeiro, a importância do seu papel no mundo, né? De novo, eu acho que a gente às vezes não mostra para o mundo e para os próprios brasileiros o quanto a gente já chegou, né, longe. Eu acho que você é um exemplo disso, né? Você representa o Brasil no mundo todo e num segmento que às vezes nem a gente dá o valor que ele merece aqui dentro do Brasil, que é o vinho, né? Que ainda é muito pequeno e tudo, mas assim, eu sou super sua fã, tem um monte de gente aqui concordando comigo e eu queria agradecer. Não consigo ver tudo, infelizmente. Tá todo mundo agradecendo aqui, falando que é sua fã, tem gente falando que tá com saudades. Deve ser os alunos, deve ser as alunas, então. Tem gente aqui falando que tá com saudade de você e tudo. Hoje em dia, com Covid, é mais fácil estar com saudade de todo mundo também. É verdade. A gente não tá vendo ninguém, né? Mas eu queria agradecer de coração aí, em nome da Portscale, em nome de todo mundo que está aqui assistindo a nossa live. E, de novo, assim, o que você precisar... a Portscale está de portas abertas e eu queria fazer um pedido. Eu espero de verdade que você consiga lutar aí pelo nosso segmento e conseguir alinhar os parâmetros da União Europeia com o do Brasil, que isso vai mudar a vida dos produtores e dos importadores e o que depender. É óbvio que a minha influência é muito pouco, mas o que depender da minha influência e o que eu puder juntar os importadores, meus amigos, você pode contar comigo, que eu vou lutar o suficiente aí para a gente alinhar esses parâmetros que vai mudar o rumo da nossa indústria. Olha, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar com você e com todas as pessoas que estão participando com a gente. Eu acho que sim, que nós não tem razão nenhuma para que nós não possamos nos alinhar à OIV. O Brasil ele é membro da OIV. A organização internacional ela é formada por cientistas, por técnicos de todo o mundo, os melhores de cada país, e ela serve para ajudar cada país. Ao contrário, nós temos que ir lá e retirar as coisas boas e aplicar para a gente. Então, não tem nenhuma razão de que isso não dê certo. O que tiver no meu alcance, eu vou trabalhar para isso. Estou vendo a Fernanda Spinelli, que é minha aluna de doutorado e que me ajuda muito sempre. E tem um trabalho importante também, e que é secretária científica, não, vice-presidente do grupo de especificações. E lá na OIV. E, então, assim, não existe nenhuma razão para que a gente não consiga isso. Eu acho que já devia ter sido feito. É só uma questão de boa vontade. Às vezes não é nem... A gente tem que apresentar isso. Apresentar isso de uma forma que seja... Que, às vezes eles nem veem isso em Brasília. Então, a gente precisa apresentar isso. Nós precisamos... nos organizar. Eu não vou fazer isso sozinha, claro, eu espero contar com todos, com o setor e com todas as pessoas, porque eu acho que não faz sentido o Brasil, já está sendo membro há tanto tempo, andar num contrassenso. Nós somos um país que temos uma produção, mas nós somos um país com um grande potencial para consumo. Então, tanto que muitos países europeus ficam sempre de olho nesse mercado brasileiro. E eu acho que uma das funções da OIV também é a harmonização para desburocratizar as coisas, para facilitar
o comércio, para facilitar as trocas internacionais. Eu acho que não tem sentido o Brasil ficar fora disso. Então, no que tiver ao meu alcance, claro que eu vou sempre trabalhar para isso. E agora é uma ótima oportunidade, porque nós temos essa presidência, nós temos um maior contato, uma maior visibilidade no mundo com isso. Que legal. Conta comigo, Regina. Obrigada, Regina. Conta comigo e mais uma vez, obrigado pela live, obrigado pelo tempo, pelo seu tempo, por tudo aí. Muito obrigada. Espero ter esclarecido, né? Todos os números eu não tenho aqui na cabeça, mas todo o estudo da OIV está lá disponível no site da OIV, tudo é aberto, as pessoas podem consultar e verificar. Legal, gente. Obrigada a todos aí que assistiram a nossa live aí. Foi um prazer, como sempre. E vai ficar disponível até amanhã aí para quem perdeu algum pedaço aí. Vocês podem assistir até amanhã. Obrigada, viu, Rê? Tchau, tchau. Obrigada a você. Tchau, tchau.